Olá pessoal, então essa é a terceira aula do módulo 3, aula 3. Módulo terceiro, aula 3, tanto faz. Tá? O tema de hoje é ética e moral. Tá? É interessante essa imagem aqui da capa do capítulo sobre ética, né? Uma pintura do Rembrandt, né? Que representa o sacrifício de Isaac, né? Que Abraão, né? Obedecendo a ordem de Deus, né? Tendo que sacrificar seu próprio filho, né? Que o anjo impede. Vejam só, né? O jogo de luz e sombra aqui, fantástico, né? Mas há o dilema moral aqui, por quê? Porque né, um dos mandamentos divinos é não matarás. E aí Deus ordena, né, o sacrifício, né? É óbvio que Deus não iria se contradizer, não iria entrar em contradição, então ele impede Abraão de levar a cabo ao sacrifício do Isaac, tá? Bem, é, ética e moral são dois termos muito próximos, tá? Eu destaco aqui primeiro, né, uma definição do Aristóteles acerca da questão da ética. Ele diz assim: a característica específica do homem em comparação com outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais. Assim como a linguagem é uma coisa que é algo que difere o ser humano do animal, também o conhecimento do bem e do mal, né? O, o fato de possuir valores ético-morais, tá? A distinção entre moral e ética nem sempre é utilizada, tá? Existe essa distinção, mas muitas vezes é possível usar ética e moral como sinônimos, sem problema nenhum, tá? A palavra moral deriva do latim, né? Mors, que significa costumes, né? E tem a ver então com a cultura, com o comportamento humano, né? Diante de ou a partir de uma cultura, né? De um meio cultural, né? É, as questões morais são basicamente o que devo fazer para ser justo, quais são os valores que guiam minha vida. Há uma hierarquia de valores, né? Há valores que são mais importantes que outros. É, que tipo de ser humano devo ser? Quais atitudes devo praticar? Essas são questões morais que geralmente são levantadas e são discutidas dentro de códigos morais das diferentes culturas ou mesmo das diferentes profissões, né? A palavra ética tem uma origem diferente, né? Ela vem desculpe, do grego e significa modo de ser, né? Éticos, né? Vem de ethos, que significa, né, um lugar, e o etikos é um modo de ser, né? Um modo de comportar-se, tá? Não deixa de ser semelhante à ideia de comportamento na moral, só que a moral ela está muito mais ligada ao costume, né, aos costumes do que à ética, né? Tá bom? A ética pressupõe, então, algum tipo de fundamentação teórica, de fundamentação filosófica e não de fundamentação nos costumes. Essa seria a grande diferença entre ética e moral. Aqui tem um HQzinho, um quadrinho do Snoopy, né? Leiam,
é bem interessante, tá? Então, a ética seria, portanto, uma espécie de disciplina teórica que trata, né, aborda a prática humana, né, a ação humana, né? Isso é, a ética seria a disciplina que trabalha o comportamento moral, tá? Mas essa distinção não precisa ser muito rígida, não. Não tem problema de usar ética e moral como sinônimo, assim, no dia a dia. Agora, claro, que se for fazer um aprofundamento sobre o tema, sempre é preferível usar o termo ética quando se fala a partir de um aspecto mais científico, né, mais relacionado ao estudo do comportamento humano, tá? Outra questão a ser destacada é a relação entre moral e direito, tá? As normas morais, tá? Não estou falando aqui da ética ainda, do estudo da moral, né? As normas morais, elas se apresentam de forma semelhante às regras do direito como imperativos, ou seja, como obrigações, como coisas que nós devemos observar, tá? Por exemplo, é, é, é uma, é imoral, né, tirar vantagem das pessoas, né? Mesmo que não seja uma vantagem tirada ilegalmente, mas é imoral, isso é imperativo, né? É, Tanto o direito quanto a moral tentam promover uma convivência melhor entre os seres humanos, tanto o direito quanto a moral orientam, sim, por valores culturais próprios de cada sociedade. Tanto o direito quanto a moral possuem um caráter histórico, ou seja, eles não foram criados de uma hora para outra, né? Existe toda uma história por trás da, né, dos valores morais e também é, dos códigos de direito. Por outro lado, né, o direito, né, ele prevê punição. O direito é uma regra formalizada, por isso que existe uma legislação moral, uma, desculpa, uma legislação jurídica, né, que prevê punição, caso haja desobediência, etc. Enquanto que a moral não. Né? A moral, como ela fica mais restrita aos costumes, ela não prevê nenhum tipo de punição. Muitas vezes há, sim, alguma forma de punição, mas não punição oficial, estatal, de qualquer forma assim, mas digamos assim, alguém que faça algo que é considerado moralmente errado numa comunidade. Quer dizer, essa pessoa ela pode ser deixada de lado, ela pode ser excluída da comunidade. Mas aí não é uma punição no sentido do direito, né? Assim, rigorosa. Então, uma grande diferença entre a moral e o direito, que o direito é, é estabelecido a partir de um código, a partir de leis, né? Ele digamos assim, é registrado, é oficial, enquanto que a moral, ela não tem esse registro, ela não tem uma oficialidade e muitas vezes é mais ampla do que o direito, certo? Né? Quer dizer, uma pessoa que recebe muitas vezes a gente questiona, né, alguns altos escalões aí né, de setores do serviço público, lá do judiciário, porque recebem regalias. Está no direito, tá? Eles têm direito a isso, enquanto estou falando da regra do direito. Agora, moralmente, não sei se isso é legal, aí é questionável, certo? Né? Então, entenda a diferença entre moral e direito por aí, dá para entender bem, tá? Então, a moral não tem um código formal, ah, o direito mantém uma relação estreita com o Estado, tá? Enquanto que a moral tem uma relação maior com a comunidade,
a cultura, tá bom? É, uma coisa interessante de observar também é a relação entre moral e liberdade, tá? Se a moral é algo pensado a partir da sociabilidade, é claro que no processo de sociabilidade, a liberdade, tá? Entendida, se você entender a liberdade como a ideia de que você pode fazer aquilo que quiser, né? Ser livre é fazer tudo que tem vontade, tudo que tem desejo de fazer, então há sempre um conflito entre moralidade e liberdade. Porém, há alguns autores, como Immanuel Kant, por exemplo, que diz que, na verdade, a moralidade ou a ética não contradiz a liberdade. Por quê? Porque a liberdade ela estaria relacionada à capacidade de julgar, né? Que vem do latim, né? Judicare, avaliar, ponderar. Então, o homem só é livre quando ele tem a capacidade de julgar e quando ele escolhe de acordo com um juízo, né? Com uma vontade. Enquanto que ele não é livre quando ele age é, através do impulso, né, dos instintos, né? Então é um debate a relação entre liberdade e a, a moralidade. E aqui entra também a disputa entre liberdade e responsabilidade. De alguma forma eu já abordei antes, né? Outros termos para trabalhar a relação entre moral e liberdade são as ideias de vício e virtude. Né? Virtude seria o agir, né, de acordo com aquilo que é correto, né? Seria o caminho correto. Né? E o vício é o caminho digamos assim, que leva ao excesso, ah, digamos assim, ao caminho errado, né? Mas vejam que na origem, vício e virtude tem uma origem comum, né? Que é a palavra vinco, né? Sabe aquele vinco que fica na roupa, assim, quando ela amarrota, fica aquele vinco difícil de tirar, você tem que passar o ferro para ele sair? Então, tanto o vício e a virtude são como um vínculo, né? São marcas, são características, são caminhos que a pessoa adota. Só que um é para o lado do bem, outro para o lado do mal, tá? É, outro tema interessante, né, relacionado à liberdade e à moralidade é a relação entre liberdade e determinismo, tá? O que é o determinismo? Quer dizer, as nossas ações, né, no final das contas, assim, bem no fundo, né, o que determina nossas ações é a liberdade, é realmente a escolha, ou mesmo quando nós escolhemos, no fundo, né, o que motiva nossas ações são determinações naturais, né? Instinto de sobrevivência, interesses próprios e tal. Nesse debate, por isso aqui, né, aparece essa imagem de uma marionete, né? A posição aqui, né, do Helvétius, Halbach e também do Thomas Hobbes, que defendem que, na verdade, o ser humano age sempre, no fundo, movido por suas necessidades. Né? A liberdade seria uma ilusão. Por outro lado, né, há correntes que dão mais ênfase na liberdade, inclusive né, o Jean Paul Sartre, né, que afirmava que o homem está condenado a ser livre, ou seja, o homem é livre porque ele está a todo momento tomando decisões, e a tomada de decisão envolve o julgamento, uma capacidade de julgar, ou seja, né, de também se responsabilizar pelos seus atos. Então, a liberdade para o Sartre não é nem assim uma escolha, mas
uma condenação mesmo, né? Uma obrigação, tá? Outra coisa interessante de notar é que é possível estabelecer uma dialética entre liberdade e determinismo, ou seja, é possível pensar de tal forma que liberdade e determinismo ambos fazem parte do ser humano. É assim que pensou Spinoza, Hegel, Marx e tantos outros. Porque vejam só, lembra que eu falei para vocês que no ensaio, por exemplo, não precisa distinguir necessariamente assim, você tem duas posições, você não precisa chegar a uma conclusão. Aqui é, essa disputa entre liberdade e determinismo, dificilmente a gente chega a uma conclusão. Então, existe uma possibilidade de tratá-las como forças dialéticas. Né? Quer dizer, por um lado, nós somos sim determinados pela natureza. Né? É, nós sentimos fome, isso é uma determinação natural. Nós sentimos desejos, nós é, é, sentimos tristeza, muitas vezes sem motivo, enfim, tudo aquilo que tem a ver com sentidos, sentimentos, desejos, vontades e tal, é determinismo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos como controlar esses sentimentos, ou como elaborá-los, ou como temos formas de escolher como satisfazê-los sem prejudicar ninguém. Então, há uma relação que não é de exclusão, mas de complementaridade entre o determinismo e a liberdade. É isso que vários filósofos tentam mostrar ou tentam dizer que é possível. Ou seja, entre as determinações, os impulsos, instintos e desejos, entre a liberdade, né, que é a capacidade de escolha, de optar pelo fazer o bem, o certo e tal, é possível chegar sim a um equilíbrio, tá bom? Ah, por fim, aqui, né, transformações da moral, né, pensando ainda nessa dialética entre liberdade e determinismo, também temos que pensar na relação entre por um lado, né, os nossos valores singulares, né, os valores que cada um de nós adota como princípios, e os valores que são assimilados e são absorvidos a partir da comunidade, do meio onde a gente vive, inclusive aqueles que a gente não concorda e que nós precisamos respeitar. É uma outra dialética que se estabelece na moral e que precisa ser equilibrada, beleza? Então, vejam só, a moral, a ética, principalmente a moral, é um terreno muito delicado, onde nós sempre precisamos trabalhar com muita paciência, né? Equilibrando, né? Tanto né, as forças do determinismo quanto da liberdade. Tá certo, gente? Valeu, a aula ficou um pouco longa, porque o assunto é realmente longo, tá bom? Abraço, até mais.